A paz do Senhor, povo de Deus, oh glória! Mais um Desperta Crente, como vocês estão? Estão bem? Eu estou ótima para a glória do nome do Senhor. Mais um dia que o Senhor nos permite levantar e respirar e adorar Ele. Então aproveite esse dia, faça diferente, seja diferente e viva o propósito do Senhor, amém? Nós ficamos agora no capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Que oportunidade maravilhosa de aprender um pouco mais do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então vai, abra a tua Bíblia aí e me acompanhe junto comigo aqui nesse capítulo 5, para a glória do nome do Eterno. Deus tem coisas novas, coisas grandes, que a graça do Senhor seja derramada, amém? Mais um Desperta Crente, para a glória do nome do Senhor. Capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, o historiador Lucas. Nós iremos agora adentrar esse capítulo 5. O verso 1 está dizendo que Jesus, num determinado dia, estava ali à beira do mar de Tibereias, ou mar da Galileia. Mas Lucas vai escrever esse verso primeiro, falando da forma mais certa, que Jesus está perto do lago de Genezaré, porque era um lago extenso, era um lago muito grande, e assim denominaram ali como mar da Galileia, como mar de Tibereias, mas era um lago, né, de água doce. Então, o lago, Jesus estava ali perto daquele lago e a multidão o espremia, a multidão o apertava, o comprimia. A fama de Jesus estava correndo, no capítulo 4 nós falamos, a fama de Jesus estava sendo falada, os milagres acontecendo, o povo vindo, e Jesus agora vai convocar os seus discípulos, vai dar continuidade à missão. Jesus agora vai convocar os seus discípulos, o chamado dos seus discípulos. E a gente vai ver lá o chamado dos discípulos no capítulo 1 do Evangelho de João. Vamos ver também em Marcos capítulo 1, Mateus capítulo 4. Jesus vai fazer a convocação dos 12 discípulos que ia caminhar com ele, que ia aprender com ele, que ia passar pelo discipulado com ele. Discípulo, e eles iam ser discipulados pelo Mestre, pelo Messias, por Jesus Cristo. Aqui o verso 2 vai dizer que Jesus, observando o lago, viu 2 barcos deixados pelos pescadores, que havendo desembarcado, eles estavam lavando as suas redes, estavam cuidando das redes do barco. Só que eles haviam saído para pescar a noite toda, voltaram frustrados da pescaria e agora estavam lavando as suas redes. Estavam agora lavando as redes para desistir, para ir para casa. Jesus vai entrar em um dos barcos, direção. Jesus vai entrar no barco de Simão. Quem é Simão? Pedro. Que lá na frente ele vai mudar o nome de Simão, né, para Pedro, Petras, firmeza, rocha, fragmento de rocha. Aleluia. Nós vamos ver que isso vai mudar o nome desse homem lá na frente. Jesus entra direcionado no barco desse homem, porque pertencia a Simão. Ele solicitou, afasta um pouco da praia e assenta-se no barco um pouquinho mais longe. Jesus, ele pediu para que Pedro posicionasse o barco estrategicamente mais para dentro da água, para que ele pudesse pregar a multidão e os ensinar, ministrar a palavra. Só que depois que Jesus ensina aquela multidão, prega para aquele povo, Jesus agora vai voltar-se aos discípulos, vai dirigir-se, vai falar para os discípulos, e ele vai se direcionar diretamente a quem? A Simão. O verso 4 está dizendo, dirigiu-se a Simão e aos outros demais. Primeiro ele dirige a Simão. Por quê que ele dirige primeiramente a Simão? Porque o Senhor tinha um propósito, um projeto na vida de Simão. O Senhor sabia que ele trairia, que ele negaria. O Senhor sabia que ele era um homem explosivo. O Senhor sabia que o que ele tinha de falar, ele falava. O Senhor sabia que ele sempre estava à frente de todos, que ele sempre queria fazer mais, que ele sempre queria mostrar mais. E o Senhor sabia a capacitação e a capacidade de Simão. O Senhor tinha um projeto na vida de Simão. Ele se dirige primeiro a Simão. Por quê? Porque ele vai dar a autoridade, a autorização a Simão. Ali depois ele se ao céu, Simão vai ser o líder da igreja. Ele vai ser o líder na igreja de Jerusalém. Pode observar, ele é um dos líderes. E tudo que acontecia era levado primeiro a Pedro. Então, nós vamos entender que o Senhor tinha um projeto de colocar este homem que foi tão poderoso depois do nosso Senhor Jesus Cristo, que ao pregar, a palavra dele era tão profunda, que penetrava os corações e as almas se rendiam. Na primeira pregação, 3.000 almas, na segunda mais 5, e por aí foi indo, a igreja foi expandindo de tanto poder de Deus na vida dos apóstolos, dos discípulos do Senhor, amém? Então aqui Jesus vai falar para eles, ide para as águas
aonde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes. Irmão, nós não viveremos coisas profundas com o Senhor no raso. Nós não viveremos os projetos do Senhor com medo, só molhando o tornozelo, só molhando o meio da canela. Temos que mergulhar. Procura as águas mais profundas, mas sabe que as águas mais profundas traz cansaço, traz esforço. As águas mais profundas muitas vezes traz desânimo. As águas mais profundas muitas vezes nos faz achar que nada está dando certo, mas mergulha. O Senhor manda eles ir para as águas mais profundas para lançar a rede. Se você quer viver o propósito mais profundo, se você quer viver o maior que o Senhor preparou para você, vai para o mais fundo. Ao que lhe replicou Simão, olha só, Simão ele é o primeiro a falar em tudo. Mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Aí ó, ponto. Aí agora ele vai, mas todavia, aleluia, confiando em tua palavra lançarei as redes, aleluia, mas todavia, sobre a tua palavra eu confio, sobre o que o Senhor falou eu confio. Se a tua palavra veio de Deus eu confio, então confia na palavra que veio do Senhor para tua vida, confia na palavra que veio do Senhor para tua casa, confia na palavra que veio do Senhor para o teu ministério, confia na palavra que Deus falou, está falado, Deus falou, vai cumprir, quem confia faz, quem confia em Deus faz. Lança a rede, Senhor, sobre a tua palavra. Olha, eu já vim frustrado, já virei à noite, tentei pescar, não consegui, já fui algumas vezes, já fui decepcionado, não deu certo, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Se é o Senhor que está falando, eu vou fazer o que o Senhor está falando. E aí ele vai e lança a rede, e ele volta com a sua rede cheia, tão cheia que eu teve que pedir ajuda a outro barco, ao ponto deles começarem a afundar de tanto peixe que eles pegaram. O Senhor estava mostrando ali, dando sinal para ele quantos peixes ele pregaria. Não peixe para se alimentar, mas sim almas, vidas. Deus, ele sempre aponta o propósito e o projeto dele para conosco. Deus sempre mostra, Deus sempre sinaliza tudo que ele vai fazer na minha e na sua vida. Entenda isso. Há sinais de Deus sendo demonstrado para mim e para você. Há sinais de Deus sendo falado para mim e para você. Quantas vezes Deus já nos sinalizou o que ele vai fazer, mas é necessário o processo. É necessário o processo para viver o propósito. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus. Ele já não quis mais nem saber do peixe. Ele já prostrou aos pés de Jesus. Louvado seja Deus. E falou: afasta-te de mim, Senhor. Aleluia. Senhor, pois sou um homem pecador. Na hora ele reconheceu o seu pecado. Porque diante de Deus nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Não tem como estar diante de Jesus e continuar soberbo, continuar egoísta, continuar mentiroso, continuar enganador, continuar prostituto, continuar da mesma forma. Não tem como estar diante dele, ver os milagres que ele faz e não reconhecer a pequenez que nós somos. Ali o Senhor vai olhar para ele e aquele povo no verso 9 vai dizer assim, ó, maravilhas com pesca que havia realizado. Eles vão ver a maravilhosa pesca, né, que eles tinham feito, coisas que ele nunca viveu, eles estavam vivendo com o Senhor. Como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão, não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás pescadores de vidas humanas. Tu serás pescador de alma. Não tenha medo, não tenha medo. Vai, não tenha medo. Não te espante. Não se assuste, não te assombres. Vai, porque ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Assim o Senhor falou para eles, mas o Senhor virou para Simão, para dizer para ele, não tenha medo, para que todos ali confiassem. É por isso que nós precisamos de líder, irmãos. O líder tem que estar segundo a vontade do Senhor, porque há muitas pessoas olhando para ele. Quando o líder está fora da posição, a igreja sofre, o povo geme. É por isso que o Senhor se direcionava a Simão, porque Simão era ele que dá o primeiro passo. Pode observar, todos os evangelhos que você lê, você vai ver que Simão sempre estava à frente. E que quando Simão resolve voltar a pescar, a gente leu no evangelho de João. Quando João fala, eu vou voltar a pescar, todos discípulos falavam, iremos contigo. Iremos também contigo. Você está entendendo? Deus está permitindo quando sofremos algo muito grande, é porque o que o Senhor tem para fazer é muito grande. E tu serás exemplo para outras pessoas. Claro que o maior exemplo é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele nada podemos fazer. Mas há pessoas olhando para mim e há pessoas olhando para você. Há pessoas olhando para a sua resistência e para a minha resistência. Para a minha fidelidade e para a sua fidelidade. Para você que tem caminhado com Jesus, tem sofrido, mas está firme. Está na posição. Tem gente olhando para você. Tem gente olhando e falando, todo mundo se corrompeu, essa mulher não se corrompeu ainda. Este homem está na posição, esse filho está na posição, esse jovem, tem alguém olhando para você, então permaneça. Olha o que diz aqui o verso 11. Então eles arrastaram seus barcos para a praia e renunciaram a todas as coisas e seguiram a
Jesus. Não tem como seguir Jesus se você não renunciar. Se você não renunciar às práticas mundanas, se você não renunciar ao seu próprio eu. Nós temos dificuldade de repreender ou colocar para fora o ego. Nós temos algo chamado dentro de nós que é o ego. O ego ferido, irmãos, faz a pessoa fazer muita coisa. Uma pessoa pediu um conselho para mim e passou por um processo difícil de traição. E essa pessoa perguntou, né, o que faria. Eu falei, o melhor caminho é o perdão. Não é obrigado a estar junto, mas o melhor caminho é perdoar. Só que o nosso ego, ele nos leva a não querer perdoar. Principalmente traições. Principalmente calúnias, coisas que você sabe que foi você que foi degredido, foi você que sofreu dano, foi você que passou pela perda, foi você que passou pela vergonha. Nós temos dificuldade, irmãos, de reconhecer porque nós temos o ego dentro de nós que nos torna egoísta em muitas vezes. Nós pensamos só em nós, pensamos só na nossa dor, só no nosso sentimento e nós precisamos renunciar. Para viver o milagre com Jesus tem que ter renúncia. Se não tiver renúncia, a sua vida não vai mudar. Muitas pessoas ficam, Deus não está fazendo nada na minha vida, não vejo nada. Mas você já analisou se você renunciou a sua vida para viver a vida de Deus? Porque quando queremos viver os propósitos do Senhor, precisamos renunciar à nossa vida e viver a vida de Deus. Os propósitos de Deus, o que Ele preparou para mim. É isso que nós precisamos entender. Vamos lá? Jesus agora vai curar um leproso. Estando Jesus em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra veio em sua direção. Assim que o contemplou a Jesus, ajoelhou-se, colocando o rosto diante, suplicou-lhe com o rosto em terra. Aleluia, com o rosto no chão. Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me curar. Senhor, se for da tua vontade, eu sei que tu tem poder. O Senhor tem capacidade, Senhor, de fazer todas as coisas. Mas se é tua vontade, cura-me. Aleluia. Não é dando ordem a Deus, não. É cura-me, Senhor. Conforme a tua vontade e o teu querer. Conforme o teu desejo. E o Senhor vai ver aquela fé daquele homem e vai dizer, quero ser purificado. Só que o que me chama a atenção no verso 13 é que Jesus estende a mão e o toca. Jesus não só o cura, Jesus não só expressa o desejo de curar, mas Jesus também vai tocar naquele homem. Jesus quebra aqui preconceitos, porque leproso não era tocado, leproso não podia ficar na sociedade, leproso tinha que ficar no leprosário, separado, e quando ele andasse na cidade, se tivesse alguma necessidade de comprar alguma coisa para comer, ou precisasse ir à cidade para alguma situação, ele tinha que andar gritando, leproso, leproso, passando, para que as pessoas se afastassem dele, para não ter nenhum contato. Este homem já não era tocado há muito tempo, talvez até muitos e muitos anos, não sabia o que era o toque, o que era um abraço. Irmãos, um abraço faz falta, um toque de alguém faz falta, e Jesus o toca primeiro, para depois o curar. Quero curar. Você está entendendo? O toque de Jesus é diferente. Jesus vai tocar em um dos teus, Jesus vai tocar na tua casa, na tua família, vai mudar o cenário naquele lugar. Jesus faz, ele toca e ele muda o cenário. Então acredita nisso. Pode Jesus curar aquele homem, Jesus fala, vai lá, se apresenta ao sacerdote e não conte para ninguém, mas aquele homem sai tão feliz, saltando, pulando, que ele vai contar para todo mundo a cura que ele teve. Ele vai sair adorando. Só que o sacerdote, por que Jesus manda ele ir no templo e apresentar a sua cura, o sacerdote, e sacrificar por essa cura? Porque o sacerdote era quem podia restaurar novamente a comunhão dele com a sociedade. Era o sacerdote que tinha que dar um papel para ele, mostrando que ele foi curado, purificado, e ele poderia ter acesso a andar ali. Então o Senhor sabia tudo que teria que ter feito. Você está entendendo? Deus vai fazer, mas é necessário um homem reconhecer na terra. Deus vai levantar, mas é necessário um homem reconhecer na terra. Nós não fazemos nada sem precisar de pessoas. Tudo que é grande precisa de pessoas. Tudo que você vai trabalhar para Jesus, você vai precisar lidar com pessoas. Então é necessário a gente entender que precisa do homem para que as coisas sejam feitas na terra. É por isso que Satanás tem trabalhado com tanta desavença, tem trabalhado com tanta divisão, tem trabalhado de formas terríveis na igreja para trazer afastamento, para trazer desunião, porque ele sabe que nós precisamos estar unidos para que o reino cresça e que avance e que os projetos do Senhor para mim e para a tua vida se cumpram. É por isso que ele trabalha desse jeito. Não perca o foco, não perca o foco da missão. O verso 16 diz, todavia Jesus procurou
procurou manter-se afastado, indo para lugares solitários, aonde ficava orando. Você está entendendo? Quanto mais Deus te usar, mais tempo de oração você precisa de ter. Quanto mais Deus usar a sua vida, mais você precisa se posicionar na vontade do Senhor e ter momentos com o Senhor, leitura bíblica, jejum, oração, momentos com Deus. Sobe monte, desce o monte, ora no seu quarto, faz do seu quarto todos os dias um monte de oração, faz da tua casa, da tua sala, busque a Deus, amém? Deus seja louvado por isso. Não adianta o nome, não adianta cargo, não adianta título, não adianta conhecimento, não adianta apadrinhamento, não adianta ser parente de pastor, parente de líder, não adianta ter alguém conhecido. Que é isso, missionário? É isso aí. Presta atenção no verso que eu vou ler. No outro dia, quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus, professores da lei, vindos de todos os povoados da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. Ele tinha o poder de Deus para realizar curas. Você está entendendo? Havia iletrados ali, havia líderes religiosos, havia ali fariseus, doutores da lei, mas não tinha o poder. Você está entendendo? Tem pessoas que têm a cadeira, mas não têm o poder. Tem pessoas que têm o título, mas não têm o poder. Tem pessoas que têm a letra, que são até teólogos, são renome, mas não tem poder. Não adianta nada você ter letra, mas não ter poder de Deus nas palavras para ministrar. O pregador pode pregar a Bíblia de capa a capa. Se não houver poder de Deus na vida dele, a igreja não sente nada, não passa nada para a igreja, porque o poder só vem de Deus. Quem tem poder para curar é Deus e realiza milagres. Aleluia. Jesus é Deus e ele realizou grandes milagres. Então é isso que eu quero que você entenda. Não adianta chegar ao cargo, chegar ao título, chegar à cadeira. Não adianta conhecimento, apadrinhamento. Não adianta. Não adianta. Quem faz é Deus. Então para com esse negócio de eu vou andar com fulano de tal porque vai abrir porta para mim. Eu vou bajular pastor tal que vai abrir. Para com isso, meu irmão. Começa a adorar a Deus, a buscar a Deus, que o que ele tem que fazer vai ser feito e ninguém impede. Para com esse negócio de achar que cadeira vai mudar a sua vida, que título não muda não. O que muda é Jesus. Quem faz é ele, quem pode é ele. Ele tem todo o poder, não adianta nada. Se não tiver com ele, nada vale. É ele que tem todo o poder e é ele que muda. Chegaram então uns homens trazendo um paralítico. Agora nós vamos ver pessoas, uns amigos trazendo um paralítico, porque a fama de Jesus percorria. E olha só, os doutores da lei que está aqui, vai ver Jesus fazer um milagre, falar com este homem, que os pecados daquele homem estavam perdoados. Verso 21, diante disso os escribas e os fariseus começaram a cogitar. Eles começaram a falar entre eles, em pensamento, né? E entre eles ali, eles falavam assim, quem é este? Aleluia! Que profere blasfêmias. Quem tem poder para perdoar pecados, a não ser somente Deus? Eles começaram a julgar, eles começaram a falar que Jesus estava blasfemando. Só que Jesus conhece pensamento, Jesus sabe a intenção do coração do homem. E Jesus vai responder, que censuras em vossos corações, que é mais fácil declarar os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Todavia, para que certifique que o Filho do Homem tem poder na terra e toda autoridade para perdoar pecados, eu ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai, aleluia. E eles ficaram ali vendo Jesus fazer aquele prodígio, aquela maravilha. O homem levanta no salto, pega a maca e sai louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. E todas as pessoas que estavam naquele ambiente ficaram estupefados e glorificavam a Deus, tomados de grande temor, e exclamavam, hoje vimos grande prodígio. No ambiente espiritual vai preparado para você ver coisas grandes acontecer. No ambiente espiritual não vai para ver quem fala em língua, não vai para ver quem pula, não vai para ver quem recebe profecia, não vai para ver quem é o pregador, não vai sabendo que milagres vai acontecer no ambiente espiritual. Nós não estamos vendo mais, irmãos, milagres acontecer porque os irmãos estão mudando, a igreja, o povo está esquecendo que o ambiente espiritual é lugar de prodígio, é lugar de maravilha. Se alguém cai possesso, as pessoas ficam em cima, ali estafados, porque não vê, não acredita mais. Mas no ambiente espiritual isto acontece. E eles começaram a exclamar, vimos grandes prodígios, nós veremos grandes prodígios. Nós precisamos voltar às raízes da fé, nós precisamos voltar à palavra, à essência da palavra. Jesus tem todo o poder no céu, na terra. Jesus tem todo o poder, tem a chave do inferno, tem o controle de tudo. Ele domina tudo, ele é Deus, ele é criador, irmãos. Precisamos entender
você. Deus, ele faz coisas grandes. Há pessoas que estão incrédulas, que não acreditam mais no poder de Deus, não acreditam mais no que Jesus faz. Mas Jesus pega a escória da sociedade, Jesus pega o lixo da sociedade e transforma a vida. Jesus já pegou vários, inclusive a mim, a escória, o lixo, e transformou a vida. Então entenda, Jesus muda a história. E ele vai começar mudando a história de um homem chamado Levi. Ele vai transformar o nome desse homem, vai mudar o nome desse homem para Mateus, que escreve o Evangelho de Mateus. Este homem, ele era um ladrão da sociedade. Este homem era um coletor de impostos, que trabalhava para Roma, que negava a fé, porque ele era judeu. Esse homem era aqueles que todos rejeitavam. Mas Jesus vai chamar esse homem vai abandonar tudo, a coleteria, vai largar tudo ali, vai deixar a mesa que ele vivia ali, que tirava dinheiro, e vai seguir a Jesus. Somente por ouvir Jesus falar, segue-me, ele vai deixar tudo, abandonar tudo e seguir a Jesus. Não dá para seguir Jesus, irmãos, sem abandonar tudo, sem deixar o eu, sem deixar o ego, sem deixar a vida promíscua. Você não dá para seguir Jesus ainda com materialismo no coração. Não dá para seguir Jesus se não tem obediência. Para seguir Jesus tem que abandonar o eu e aceitar a vida que Jesus escolheu para mim. Esse é o problema atual. Eu quero viver os prodígios, eu quero receber as bênçãos, eu quero receber a vitória, eu quero receber milagre, eu quero ir na campanha que determina a minha cura, determina a minha vitória, determina a minha bênção, mas eu não quero abandonar a vida promíscua para seguir Jesus. Abandone e siga Jesus, que você vai ver o novo. Então esse mesmo Levi vai fazer um banquete na sua casa, um banquete de gratidão, e vai quebrar protocolos. Jesus vai chegar naquele lugar quebrando protocolos, porque quando Jesus quer salvar uma alma, ele quebra protocolos. Ele faz coisas grandes, tremendas acontecer. E este mesmo os escribas e fariseus que estavam a perseguir Jesus vai começar a falar para os discípulos. Eles vão falar para Jesus? Não, eles dizem para os discípulos. Porque comes e bebes com publicanos e pecadores? Que para eles essas pessoas eram impuras. Que para eles essas pessoas não podiam estar ali, não podiam estar à mesa. Na seita ali judaica, na seita que eles viviam, dos judaizantes, os doutores da lei, eles não aceitavam, né? Eles achavam que essas pessoas eram impuras. E o que Jesus vai responder? Eles perguntam para os discípulos, e quem vai dar a resposta é Jesus. Jesus vai responder para eles: aos que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Mas quem responde é Jesus nas perguntas que fazem para mim e para você. Jesus que vai responder. Então, irmão, continue marchando. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para aqueles que se acham super homens, super mulheres. Ele não veio para aqueles que se sentem melhor que os outros. Ele não veio para aqueles que se confiam no seu dinheiro. Enganoso é o coração do homem. Aquele homem que confia no seu próprio homem, na sua humanidade. Ele não veio para esse, ele veio para aqueles que se sentem pecador mesmo. Ele veio para esses como Pedro, que diante dele se prostrou como Simão e disse: afasta-te de mim que eu sou pecador. Ele veio para esses. Ele não veio para aqueles que se sentem o grande, ele veio para aqueles que se sentem ao pequeno mesmo. Então segue o alvo, segue Jesus e não questiona, mas viva as vontades e os propósitos do Senhor. E Jesus vai... Eles vão começar a dizer: mas os discípulos de João Batista jejuam, os discípulos de João Batista se consagram, os discípulos de João Batista estão sempre na oração, e os de Jesus não estão jejuando, eles estão analisando. As seitas são assim, né? As seitas começam desse jeito, eles analisando, né? Aqui vai mais, aqui ora menos, aqui são mais, aqui não são. E eles vão fazendo esse análise entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista. E Jesus vai responder no verso 34: podeis fazer jejum os convidados para o casamento, enquanto está com eles o próprio noivo? Você vai ser convidado para um casamento onde vai ter banquete para você se alimentar, e você vai chegar: não, eu estou de jejum, não vou comer, não, vou participar aqui, mas não vou comer. Não vai. Quem vai para a festa participa da festa. E Jesus está dizendo: mas chegará o tempo que o noivo será tirado deles e eles precisarão jejuar. Quando Jesus fosse assunto ao céu e tudo se cumprisse, eles jejuariam, porque seriam necessários para manter firme. Então é isso que a gente precisa entender. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor está na direção das nossas vidas. O Senhor está na direção da nossa casa. E tudo está submetido à vontade do Senhor. Prossiga para o alvo, porque você foi convocado para esta obra. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Que a misericórdia do Senhor, que é
a causa de nós não sermos consumidos, continue a te fortalecer e a te dar vitória todos os dias. Deus te abençoe, que a paz do Senhor te alcance. Vamos orar. Senhor, eu quero externar minha gratidão ao Senhor por mais um vídeo nesse Desperta Crente. Por mais uma vez, assim, saber que a tua presença, que a tua graça está conosco. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos fortalecer, ó Pai, e que a gente venha honrar essa chamada do Senhor nas nossas vidas. Que nós possamos lembrar que o Senhor quebra protocolo, que o Senhor vai em lugares que homens e mulheres não querem ir, ó Pai, para salvar uma alma. Que a alma para o Senhor é muito importante. Que nós não venhamos ter posicionamentos de fariseu, mas venhamos ter posicionamentos de servos e de servas do Senhor. Que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos ajuda a prosseguir nesta caminhada, exaltando e te glorificando. Nós amamos a ti, Senhor, e te pedimos, fortaleça-nos no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Seja bem-vindo no canal Desperta Crente. Se inscreva no canal, dá o like e compartilha.